E aí, tudo bom? Nas nossas últimas aulas, terminamos o assunto da relação jurídica consumerista. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se ficou, porventura, alguma dúvida, entre em contato com a gente. Pode me procurar nas redes sociais e mandar uma mensagem que eu terei um enorme prazer de responder. Hoje nós vamos falar sobre os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Coloquei imagem de ovos de ouro porque esse assunto é essencial. Além de cair na prova, ele auxilia ao entendimento do Código de Defesa do Consumidor. Então vocês têm que saber. Sabendo, vocês vão conseguir resolver as questões de forma muito mais fácil. Então vamos lá? Armas em punho, vamos à guerra. O primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da informação ou o princípio da transparência. Eles são sinônimos. A gente vai ver uma série de princípios que vocês podem achar no artigo 4º do CDC. Mas o que significa esse princípio da informação? O próprio nome já diz. O fornecedor deve prestar uma informação suficiente e transparente. O que significa transparente nesse caso? Significa uma informação verídica. O fornecedor só pode informar aquilo que for verdade. Entenderam? Então imagine a seguinte hipótese. Você não gosta de malhar, porque malhar não é de Deus. E você descobre que tem um medicamento inovador no mercado. Você toma um comprimido durante uma semana e após você fica com um corpo fantástico, já fica forte, né, com a bundinha durinha, né, todo gostosão ou gostosinha, aquela beleza. E ainda ajuda a emagrecer. É claro que você vai tomar. Você toma, um mês depois, você falece. Aí os familiares procuram saber, tentam entrar em contato com o fornecedor, e o fornecedor fala, não, mas isso é o normal mesmo, a gente resolve a vida da pessoa, ela fica bonita, linda, magra, mas durante um mês, depois ela falece. Isso é o normal. Então vocês já imaginaram? Essa informação foi suficiente? Essa informação foi transparente? Claro que não. Se você soubesse que seu corpo maravilhoso duraria apenas um mês, você iria comprar esse produto? Ai, professor, meu corpo está tão lixo que eu acho que sim. Claro que você não vai comprar, porque a consequência é de enorme gravidade. Então, isso tem que ser informado. Você aí que está solteiro ou solteira, às vezes reclama, né, com uma pessoa amiga que eu tenho um dedo podre, tudo dá errado nos meus relacionamentos, eu não sei o que está acontecendo. Aí por que isso tem grande chance de acontecer? Porque falta informação. Você começa um relacionamento sem saber o suficiente da pessoa e depois fica aí jogada na vala no fundo do poço. Não é à toa, se tivesse informação, isso poderia ser evitado. Então, é exatamente isso que o Código de Defesa do Consumidor impõe. A informação deve ser suficiente e transparente. É claro que é impossível dar todas as informações e consequências, mas elas devem ser dadas se elas forem as consequências mais graves, as informações mais importantes. E isso deve acontecer tanto antes do contrato, mas durante e depois também, porque você precisa ter as informações corretas para fazer uma escolha acertada, uma escolha pensada. Então isso se inicia antes mesmo de fazer o contrato, tá certo? Agora nós vamos falar do princípio da vulnerabilidade. Durante todo o nosso curso, vez ou outra, tocamos nesse Instituto da Vulnerabilidade. E isso vocês têm que saber porque praticamente todas as questões envolvendo direito do consumidor falam sobre a vulnerabilidade expressamente ou implicitamente. Então aí vocês estão vendo a foto de um boxeador forte, aí socando o saco de areia, e do lado um desmilinguido que
quase não se aguenta em pé, pronto para ir para a vala. Quem que é esse aí? Esse desmilinguido é você. É o consumidor, que é a parte mais fraca. Isso que o princípio da vulnerabilidade diz. De um lado está o fornecedor todo-poderoso, de outro lado o consumidor fraco, sem poder de barganha, não estão numa posição equilibrada. O consumidor é mais fraco ou mais vulnerável. E como já tivemos a chance de falar, a vulnerabilidade do consumidor é uma vulnerabilidade presumida, mas isso da pessoa física. Porque se for pessoa jurídica, ele deve comprovar essa vulnerabilidade. Vocês lembram lá da teoria finalista mitigada, né? Então, de acordo com a situação, com o caso concreto, aquele consumidor, pessoa física, pode ser caracterizado como tal. Se não demonstrar a sua vulnerabilidade, ele não poderá ser considerado como consumidor. Entenderam? Aí eu te pergunto, e a hipossuficiência? A hipossuficiência é a mesma coisa. Olha só, vou ser bem sincero com você. Se por acaso você achar que hipossuficiência é igual a vulnerabilidade, pelo amor de Deus, não me fala que você teve aula comigo, porque isso é muito grave. Não pode confundir essas duas coisas. E muitos advogados, a gente lida no processo diariamente, a gente vê que a maioria acha que é a mesma coisa e não é. Hipossuficiência quer dizer uma dificuldade de se provar uma coisa, de se provar um fato. E para isso precisa de um processo. É uma situação processual. Já a vulnerabilidade não. A vulnerabilidade é uma situação de fato. Você vê, você lembra do slide anterior, está lá a foto daquele boxeador desmilinguido, pronto para ir para a vala. Você bate o olho e você vê que ele é fraco. Você vê que você não dá uma semana que o bicho morre. Por quê? Você vê. Agora, a hipossuficiência não. A hipossuficiência, você deve ter isso dentro de um processo. O juiz, analisando as provas, analisando a dificuldade ou facilidade de fazer uma ou outra prova, fala, não, realmente há uma hipossuficiência do consumidor ali. Então, pode haver hipóteses que o consumidor é hipossuficiente. Isso não é regra, mas ele sempre vai ser vulnerável. Espero que vocês tenham entendido isso. E essa vulnerabilidade ela pode ser técnica, fática, jurídica ou informacional. Sempre será uma fraqueza em algum tipo, em alguma área. Depois vocês passam um olho aí melhor, vocês pausam, dá uma lidinha, mas o importante é entender o que é a vulnerabilidade. Temos aí outros dois princípios da intervenção do Estado, que já tivemos a oportunidade de falar no nosso primeiro encontro, e o Estado deve garantir o direito do consumidor. Para isso, ele deve intervir de várias maneiras. Coloquei para vocês aí as 4 maneiras colocadas pelo Código como possíveis situações de intervenção do Estado, daquele dirigismo contratual que já falamos também. Depois temos também o princípio da harmonização de interesses, porque o fornecedor não pode levar só na cara, não tem só dever, dever, dever. Ele precisa ter uma situação, um ambiente adequado para ter os seus lucros, para crescer, para ter sua fatia de mercado, desde que proteja os interesses do consumidor. Mas deve conciliar o interesse dos dois. A proteção do consumidor é obrigatória, mas os interesses dos fornecedores também devem ser levados em conta. E agora, gente, olha que bonito. Princípio da boa-fé objetiva. Tá aí, né? Um casamento lindo, um casal que se ama. E por que eu coloquei essa foto? Porque boa-fé objetiva nos leva a pensar em lealdade e confiança. Olha que lindo. Você já conseguiu confiar e ser leal a alguma pessoa? Será?
Não sei, eu desconfio que não, mas pode ser que sim, a gente nunca vai saber. Mas aí, o que significa a boa-fé objetiva? Porque a boa-fé objetiva, ela não pode ser confundida com a boa-fé subjetiva. São duas coisas diferentes. A boa-fé objetiva analisa comportamento, enquanto a boa-fé subjetiva se refere ao ânimo, ao que a pessoa deseja, a real vontade da pessoa, que é um aspecto interno. É um aspecto, por isso mesmo, subjetivo. Pessoal, não consegui compreender isso, a diferença é muito difícil. Calma, vou dar um exemplo para vocês. Imagine, né? Todos de nós já passamos por alguma coisa desse tipo. Você conhece uma pessoa, não é amiga dela, e não suporta essa pessoa. Essa pessoa é muito folgada, só te procura quando quer alguma coisa para te pedir um favor, nem dá um obrigado quando você faz aquilo por ela e você está assim, não quer vê-la mais pintada de ouro. Mas mesmo assim, porque ela não tem noção, ela chega para você e te pede um favor. Você internamente está pensando, essa desgraçada, meu Deus do céu, sai de mim, eu não quero saber de você, você é folgada demais, vai morrer para lá, desgraça. Só que, para ela, depois ela te pedir esse favor, você faz aquela cara plena, né? Tudo bem, faço sim, por que não? E você faz o que ela está precisando, como deveria ser feito. Aí são dois exemplos diferentes de boa-fé. A primeira é a boa-fé subjetiva. Você, no fundo, está querendo que aquela pessoa morra. Você quer que dê errado a vida dela. Você quer que ela morra para lá. Isso ela não fica nem sabendo, porque isso está só na sua cabeça. É a boa-fé subjetiva. Ela não é necessária para a defesa do consumidor. O que importa é a boa-fé objetiva. Então, se você, mesmo a contragosto, cumpriu aquilo que deveria ter cumprido, você agiu com a boa-fé objetiva, porque o que importa é o comportamento. Então, na relação entre consumidor e fornecedor, os dois devem ter comportamentos conforme a boa-fé, independentemente da forma que estão pensando, da real vontade. Exemplo disso são os recalls. Quando um produto dá um problema, a empresa tem o dever, conforme a boa-fé objetiva, de informar em todos os meios de comunicação, entrar em contato com os consumidores para que eles levem os produtos para serem consertados, depois eles serão devolvidos sem custo nenhum para o consumidor, para que ele mantenha a segurança adequada. Mas você acha que, no fundo, o fornecedor quer isso? Porque ele só vai ter prejuízo com o conserto do produto. Então, no fundo, ele diz, vou avisar, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu espero mesmo que o consumidor nunca me procure. E se houver qualquer dano, que fique só com ele. Então, vocês conseguiram identificar? A boa-fé aí é só comportamental, é só a boa-fé objetiva. E ela não precisa estar no contrato. A boa-fé, mesmo que o contrato não fale nada, ele deve ser respeitado. Se ele não for respeitado, ele gera o que nós chamamos de descumprimento positivo do contrato. Que quando uma parte, mesmo cumprindo as obrigações contratuais, não cumpre com a boa-fé, ele descumpre o contrato. E isso pode gerar danos de natureza moral, de natureza patrimonial. Então, é de grande importância isso. Conseguiram entender, né? Então, vamos prosseguir. Temos ainda no artigo 4º uma série de outros princípios. Nós não vamos falar. Professor, você não fala, você não dá a matéria. Calma, jovem. Eu vou dar a matéria importante para vocês. Os princípios primordiais nós demos maior atenção. Esses outros aqui são princípios que vocês pausem o vídeo,
dê só uma lidinha para saber do que se trata, mas a incidência em prova é bem menor. Então, vamos continuar com os princípios esparsos, que são aqueles princípios que não estão no artigo 4º, mas estão presentes no Código de Defesa do Consumidor. E está aí uma série, destaquei os dois mais importantes, e temos uma outra série de princípios aqui também. Falo mais uma vez, vocês vão dar o pause, deem uma lida, entendam o que significa e vamos fechar a aula falando da última coisa, a questão prática de 2017. Vamos lá comigo. Mário firmou o contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, apontando como beneficiários sua esposa e seu filho. O negócio foi feito via telemarketing com áudio gravado, recebendo informações superficiais a respeito da cobertura completa a partir do momento da contratação, atendido o pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial e total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. Mário contratou o serviço na mesma oportunidade por via telefônica, com posterior envio de contrato para a residência segurada. Mário veio a óbito 90 dias após a contratação. Os beneficiários, ao entrar em contato com a seguradora, foram informados de que não poderia receber a indenização securitária contratada, que ainda estaria no período de carência, ainda que a operadora de telemarketing, que vendeu o seguro para Mário, garantisse a cobertura. Verificando o contrato, os beneficiários perceberam o engano de compreensão da informação, já que estava descrito haver período de carência por evento morte nos termos da lei civil. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Mais uma vez aí, um casinho concreto que a gente deve analisar. Vamos lá. Alternativa A. A informação foi clara por estar escrita, embora mencionada superficialmente pelo operador de telemarketing, e o período de carência é lícito. Aí, vocês acham que a informação foi passada de forma suficiente e transparente? Não, porque o contrato não fala qual que é o prazo. Nos termos da lei, não significa prestar informações de modo suficiente. Então, a gente já elimina essa alternativa. Alternativa B. A fixação do período de carência é lícita, mesmo nas relações de consumo. Isso é verdade. Pode haver carência desde que o consumidor saiba da sua existência. Então, essa primeira parte está certa. Todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita no contrato, não foi clara o suficiente, evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do consumidor. Vocês viram que essa alternativa aliou a vulnerabilidade com o dever de prestar a informação. Então, me parece que essa alternativa está correta. Vamos ver as outras. C. A falta de informação e equívoco na imposição de prazo de carência não são admitidas nas relações de consumo, e sim nas relações genuinamente civilistas. Não, é possível o prazo de carência nas relações de consumo também. Última alternativa, a D. O dever de informação do consumidor foi respeitado na medida em que estava descrito no contrato, sendo o período de carência instituto ilícito por se tratar de relações de consumo. Não, nós já falamos que não, então a alternativa correta é a letra B. Agradeço a paciência de vocês e não desista. Continue estudando bastante porque você vai passar. Te espero no próximo vídeo. Vamos lá, hein? Estou aqui esperando.